Olá, seja bem-vindo ao Corações e Mentes, o programa que discute saúde mental e emocional de forma acessível e acolhedora. Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo para quem é pai, mãe, cuidador, educador ou profissional de saúde. Os principais sinais e sintomas psiquiátricos em crianças e adolescentes. E para conversar conosco, eu tenho a honra de receber a minha colega da nossa leiga, nossa faculdade da Universidade Federal de Pelotas, Ana Maria Zardim, especialista em neonatologia, com vasta experiência em unidade de terapia intensiva neonatal, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e em formação em psicanálise. Então, Ana, eu quero te agradecer muito o convite que tu aceitou e gostaria que tu falasse sobre essa situação que nós estamos vendo hoje, que parece que todo mundo quer diagnosticar as nossas crianças. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Ricardo Nogueira, né? Essa iniciativa muito interessante do CIMERS de poder discutir situações médicas, psiquiátricas nesse local, né? Que é o nosso CIMERS. Dr. Ricardo, assim, eu como pediatra, o que eu vejo? Eu vejo realmente um aumento na presença de sinais e sintomas em crianças que nos levam a pensar num diagnóstico psiquiátrico, mas que também podem não ser, né? Hoje a gente tem crianças com dificuldade de fala, com dificuldade de sociabilização, com dificuldade na atenção e na memória, ansiedade, agressividade, irritabilidade, crianças que vivem no isolamento, crianças que apresentam sinais de automutilação, depressão e, inclusive, tentativa de suicídio, né? Isso cresceu muito atualmente. E a partir daí, nós, pediatras, temos que nos desdobrar para chegar a um diagnóstico, porque nem tudo é doença psiquiátrica, mas pode ser. Pois é, nós psiquiatras dissemos que os pediatras são psiquiatras de mãe, né? É muito comum a gente falar. E será que essa situação aí, qual a influência que tem das mães, né? E eu falo mães, porque a gente nota que a maioria das crianças são cuidadas pelas mães, né? Com um número muito grande de crianças que não têm pais presentes, né? Então, o que essas mães têm que chamar atenção? Quais são esses sinais e sintomas mais comuns? Pois é, toda alteração no desenvolvimento normal, ela deve chamar a atenção dessa mãe. Quer dizer, uma criança que não está tendo uma aquisição de fala adequada, uma criança que não consegue focar no seu trabalho na escola, uma criança ansiosa. Isso tudo tem que levar a mãe a perceber que alguma coisa não está bem. Agora, o que não está bem? Uma criança ansiosa, ela pode ter lá a sementinha da doença psiquiátrica que já vem com ela, e mais a associação com as coisas externas que são trazidas para ela, e desenvolver uma doença psiquiátrica. Então, uma criança com uma fobia escolar, uma criança que vai para a escola e não consegue ficar, ela tem que
fazer uma avaliação psiquiátrica, provavelmente ela vai ter que fazer terapia, provavelmente ela vai ter que fazer uma terapia medicamentosa. É um tipo de ansiedade, mas existem outras, né? A criança com transtorno global do desenvolvimento, né? Transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção, ela pode ter ansiedade associada a outros sintomas, e aí, assim, ó, o atendimento dessa criança é diferente, ele é multiprofissional. Mas, Ana, o que eu noto, assim, é que parece que tem uma epidemia de início, meio e fim, né? Eu diria que é uma pan-endemia, né? Agora, eu vejo, assim, pacientes que dizem, eu tenho 2 filhos autistas. Tem outros que têm 3 filhos autistas. Então, eu tenho 42 anos de formado, né? Fiz depois a residência lá com o Antônio Abuchain, o Darcy Abuchain, um dos nossos professores. Eu noto que naquela época o autismo ele estava dentro de outra patologia na classificação. E agora, mais recentemente, se fala muito, sim, muita criança autista, a nível 1, nível 2, nível 3. Será que isso é real, esse autismo, esse número, eu vou me atrever a dizer, exagerado? O que a gente tem que pensar, assim? Hoje, nós estamos mais atentos a transtorno global de desenvolvimento, isso, ok, tá? Mas existe um diagnóstico muito rápido, porque essa é uma doença que tem que ter um atendimento multiprofissional. E uma das ferramentas que são melhores na avaliação do transtorno global de desenvolvimento é o psicodiagnóstico. E muitas vezes... Mas, Ana, é real esse aumento desse autismo? Ou antigamente a gente não sabia diagnosticar? Acho que tem 2 coisas, tá? Uma é que nós estamos sabendo, sim, perceber e diagnosticar mais frequentemente do que se fazia anteriormente. E outro, que é o primeiro sinal de qualquer coisa, é autista. Antes de se fazer uma avaliação, que eu considero que a avaliação ela tem que ser com o neurologista, com o psiquiatra, né, com o psicólogo, fazer o psicodiagnóstico, e aí sim nós temos uma avaliação adequada. Mas uma avaliação assim, não, ele teve dificuldade na fala, não socializa, é autista. Não é assim. Então, tem as 2 coisas. A gente percebe mais hoje, sim. A gente consegue fazer mais diagnóstico, sim. Mas também existe essa dificuldade em realmente Tá, e observar. quais os sinais verdadeiros e reais que todos os pais têm que serem alertados, chamar atenção para que esse filho, no caso seja realmente autista ou tenha TDA, agora tiraram o H, né? Na verdade, assim, a gente tem a dificuldade de socialização é uma coisa muito importante, a dificuldade de aquisição na fala também é, e assim, a agressividade vem junto, mas não é uma coisa assim, não é uma soma perfeita, quer dizer, 1 mais 1 é 2. Nós temos que ter muita consciência em fazer essa avaliação, né? Tá, deixa eu te falar eu vou te contar uma experiência. Tu lembras que quando nós estudamos juntos lá na Universidade Federal de Pelotas, a nossa leiga, nós fazíamos observação psicológica em crianças desde o primeiro ano, psicologia médica 1, 2, 3, 4, 5, te lembra? Uhum. Tá. E eu me lembro, vagamente, que eu fui ver uma criança, que eu nunca vi uma criança pequena, pequena mesmo, desse
tamanho aqui, tu tá vendo, deve ter o quê? Quanto? 2, 3 anos, tá vendo? Uhum. Mas de uma violência e de uma agressividade, né? Assim, que eu nunca tinha visto, até de dar medo de achar até que aquilo não era real. Como é que uma criança podia ser tão violenta assim? Eu era um estudante, né, inexperiente, né? Aí eu sempre perguntava para as mães, mas as mães, eu noto que as mães, elas sempre omitem. E quem fala mesmo as verdades são as avós. Aí eu perguntei para a avó, o que houve com essa criança? Que essa criança é tão violenta, agressiva e agitada, que eu nunca vi uma coisa assim, né? Eu sou pai de 5 filhas, né? Aí, e eu já tinha 4 filhas na faculdade, né? Me formei, tinha 4 filhas, né? Eu digo, as minhas filhas são tudo meio louquinhas, mas não, nem tanto, né? Aí a avó disse, não, o que aconteceu é que esses dias a polícia veio buscar o pai dele aí, e o pai dele estava com ele no colo e tirou com a polícia com ele no colo. E aí o que tu me diz? Pois é. Aí a gente tem uma coisa assim, né, Ricardo, que são as vivências externas, né? E hoje em dia nós temos a questão das telas, né? Que a gente sabe, já está comprovado cientificamente, que o uso excessivo de telas, ele leva a todos esses sintomas que eu te falei no início ali, de doença psiquiátrica, depressão, agressividade, isolamento. As telas fazem com que aconteça isso se usadas excessivamente. E além de serem usadas excessivamente, nós ainda temos o conteúdo das mídias, né? Pois é, mas tem uma coisa assim que eu acho também, que além de excessiva, precoce, né? Quer dizer, até os 2 anos não se deveria usar tela. Pois é, mas tu vai num restaurante, eu vou pegar uma experiência própria que tu deve ter tido. Tu vai num restaurante, tu vê os bebezinhos nas cadeirinhas com os laptop, né? Sim. E eles fazem aquele dedinho, assim. Eu fico impressionado. Tu já viu aquilo? Sim, e eles têm habilidade para isso. Isso, eles sabem mais do que eu. Só que assim, ó, criança até os 2 anos não deveria usar tela, né? E tem toda uma organização, uma regra da Sociedade de Pediatria e Academia Americana também, do tempo de uso de tela por idade, né? E isso é muito deletério, esse uso excessivo, né? Pois é, mas a gente vê, por exemplo, nos adolescentes, que até tem uma denominação, que eu não sei se essa denominação é científica ou não, que é o vamping, que são os vampirinhos, né, que passam a madrugada inteira em telas, e a gente não sabe quais são os conteúdos dessas telas, né? Mas aí, exatamente isso. É porque, assim, ó, eles já usam muita tela. Quer dizer, que um adolescente até os 18 anos, ele deveria usar no máximo 3 horas de tela. Então, isso aí, 3 horas para eles não é nada. E os conteúdos que se tem na internet, tem muita coisa boa. Mas, assim, ó, tem conteúdo de bullying, de ódio, de pornografia, desafios para a automutilação, desafios de quem aguenta mais ficar com um lenço no pescoço para tentar o suicídio. Te lembra aquele jogo era a baleia? Te lembra que tinha um joguinho? Sim, que eles... Da baleia, né? Da baleia, o outro do saco de papel na cabeça, né? Então, isso tudo eles estão vivendo. E aí tu vai dizer assim, mas o problema é a tela, Gente, olha só, eu acho que não é só isso. Eu acho que existe um enfraquecimento da relação pai-filho que também está trazendo essa dificuldade para as crianças e adolescentes. Não, o que eu vejo assim, aquela falta de atenção é o seguinte, os pais, eu ouvi histórias assim, que a minha mãe chega do trabalho, vai lá tomar banho e vai sair com o namorado. E a criança fica abandonada, né? Os avós estão lá já
não falam a mesma língua da criança e tal, então eles vão procurar alguma coisa que tem interesse, os games, por exemplo, e esses games muitas vezes são de violência. Desafio, né? O tempo todo desafio. É um desafiando o outro. Esses que são os games. E eu vejo também muita coisa seguinte, conteúdos na internet sobre anorexia, né? Desafios assim de quem fica mais magra, mostrando os ossos e tal, e também orientações e sites, um número inacreditável de sites ensinando como se automutilar e até se suicidar. Então, eu gostaria que tu falasse agora em 2 pontos. Automutilação, primeiramente, e depois o outro. Quando acontece a automutilação já é um indício de que tem muita dor, né? Porque, que aquela na verdade, dor interna tem que ser transformada nessa dor externa, porque tu não aguenta mais. Então, isso já é um passo para o suicídio, né? Exatamente. Mas ontem eu ouvi um depoimento e que até eu fiquei parado pensando que tem uma lógica. A menina dizia o seguinte, quando eu me corto, eu abro a minha dor, para a minha dor evaporar. É a dor pela dor. Só que é uma a dor dor externa pela dor interna. Essa dor da automutilação, ela é menor do que a dor do sofrimento, da depressão, da frustração, da rejeição, do abandono. É aquela história, né, que a gente sabe que o suicídio, ele não é feito para morrer, ele é feito para acabar com a dor, né? É esse momento que essa pessoa está vivendo. Então, assim, ó, e essas crianças, adolescentes que vivem essa situação, assim, tu com certeza vai ver que o pai, quando chega em casa, ou a mãe, eles vão pegar o celular e vão ficar no canto deles, e aí fica a criança no quarto, o pai na sala. Então, não tem aquela questão que o Winnicott falava muito, né, no Brincar, naquele livro dele, Brincar e a Realidade, ele fala sobre todo o simbologismo, o início da criatividade, mas ele fala muito do brincar como estabelecer vínculos afetivos. E estabelecendo vínculos afetivos, nós vamos ter crianças e adolescentes melhores. Não, o que a gente vê, por exemplo, a gente tem visto assim, crianças que se suicidaram, crianças pré-adolescentes, adolescentes jovens, saindo daquele período entre a infância e a adolescência, que têm amigos no mundo inteiro, porque eles falam inglês com grande fluência, então eles têm amigos no mundo inteiro. E esses amigos são amigos parecidos com eles, identificados com eles, ou porque sofrem de anorexia, de bulimia, ou de depressão mesmo, entendeu? Então tu vê lá assim, tem um fato aqui histórico aqui em Porto Alegre, de um menino que se suicidou, que foram ver os textos dele na internet anterior, e quem avisou que ele estava tentando se suicidar foi uma menina do Canadá que ligou para a Polícia Federal em Brasília, que ligou para cá, aqui para Porto Alegre, quando chegaram, o menino já estava, lamentavelmente, em óbito, né? Mas tu vê como isso diz muita coisa, né? Porque assim, ó, por que eu tenho tantos amigos virtuais? Eu não tenho amigos reais. A minha dificuldade em entrar no mundo real é tão grande que eu vou ter
amigo virtual. Só. Porque se eu tenho alguns amigos virtuais e, enfim, e tenho a minha turma e saio com as outras pessoas, tenho as minhas atividades com pessoas reais, ok. Mas o que a gente não está vendo? As pessoas não estão conversando, né? Os pais, os filhos, né? Então, por exemplo, os pais não levam o filho para o futebol, não acompanham outros esportes, não precisa ser só o futebol, ir junto para o estádio, ou para show, para praça, para visitar amigos. Eu me lembro que eu ia visitar amigos do meu pai, junto com meu pai. Né? E eu ficava lá no meio daquela velharia, só aprendendo bobagem. Todas as besteiras que eu aprendi na minha vida, aprendi com os velhos amigos do meu pai e do meu avô. Os do meu avô eram pior ainda. Mas eu convivia. Aí ia comer um vatapá. Isso. Vamos lá comer na casa do vô. Outro dia nós ia visitar o tio. Né? Eu noto que hoje não tem isso. Ia lá brincar com meus primos. E eu me lembro como se fosse hoje, Ana, que eu era pequeno e a minha mãe dizia de manhã cedo. Eu me lembro que eu tenho um colega meu que tu conhece muito bem, que foi nosso colega e professor, o Juvenal Dias da Costa. Morava dobrando a minha casa. Nós entramos na faculdade de medicina juntos, fomos secretários de saúde 2 vezes de Pelotas, os dois. Nós éramos pequenos. E a minha mãe dizia, vai brincar. Nós saímos um para casa do outro, pequeno, de pijama, tu acredita? Correndo, assim, às vezes com frio, para ir brincar. E a gente, eram os brinquedos mais, assim, corriqueiros. Jogar bola, jogar vareta, aquelas coisas bem simples, dama, banco imobiliário. Mas uma das coisas mais importantes na saúde mental da criança e do adolescente é ter amigos, brincar com os amigos, fazer atividade física, jogos, né? Como a gente tinha jogos, né? Vou te dar um exemplo concreto, que esses dias eu trabalho no Hospital Universitário de Canoas. Esses dias encontrei um colega, que ele era aqui da PUC, aqui de Porto Alegre, e eu era lá da nossa Leiga, da Universidade Federal de Pelotas. Nós fazíamos movimento estudantil juntos, como tu também fazia conosco. Aí nós nos abraçamos os dois e começamos a rir. E todo mundo, ninguém entendia o que esses dois loucos aí estão rindo do quê? Aí eu disse para você sabe há quanto tempo que nós nos conhecemos? Quantos anos tu tem de formado? Ele tem 45 anos, eu tenho 42. E nós somos amigos desde a faculdade, então nós somos amigos há 50 anos. A minha esposa, que é de outra geração, ela não entende como tu tem amigos há mais de 50 anos. Eu digo primeiro que eu sou velho, né? Mas a gente tem amigos e vínculos. Entendeu? Vínculos políticos, vínculos futebolísticos. Então, é como tu diz hoje, tinha aquele bando de criança que nós tínhamos onde tu morava, onde eu morava, na quadra. Nós saíamos para jogar bola, para andar de carrinho de rolimã. Se tu falar hoje de carrinho de rolimã para uma criança, eles não sabem montar um carrinho de rolimã, jogar bola no meio da rua. Isso aqui é inconcebível, né? Entendesse? De ir para o clube, né? Nós tínhamos isso, né? De ir para os clubes. E tudo isso acaba sendo uma atividade lúdica que vai propiciar a gente a se desenvolver, né? Então, talvez nós, né, tivéssemos a sementinha da doença psiquiátrica lá dentro de nós, mas com essas vivências, com essas brincadeiras, com essas coisas, acabamos, mas então, o que eu acho, Ana, sobrevivendo. Sabe o que eu me lembro disso? Que nós era tudo meio louquinho, mas era tudo meio. Quando a gente falava, nós era tudo meio. Então, como eu digo hoje como psiquiatra, se tu tiver sinais e sintomas de todas as doenças psiquiátricas, um pouquinho de cada uma, não tem problema. O problema é ter um de
muito intenso de uma única. Aí é perigoso. E tem uma coisa que naquela época, né, a gente formava grupos, no nosso caso lá, nós formamos um grupo de política estudantil, né? Diretório acadêmico, Do do diretório Dante. acadêmico, tá? Eu entrei como conselheira, nem sabia direito o que estava fazendo no início, né? Mas a gente desenvolveu um trabalho, né? A gente desenvolveu um grupo de trabalho. Não, vou te dar um exemplo, que era bem comum nós, os dois, que nós não falamos aqui para os nossos telespectadores, nós dois somos de Pelotas. Olha bem como é que funcionava. No colégio primário, a gente era do coral. No secundário, eu era do Colégio Gonzaga. Eu era da banda do Colégio Gonzaga. O que são? Os grupos. Mas não era só a turma da banda, tinha a turma do basquete, do futebol de salão, do futebol de campo, do vôlei, né? Qual era o colégio que tu estudava? Eu estudei no Assis Brasil e era do vôlei. Tu era do vôlei, quer dizer, então tu criou um grupo, né? Então era o grupo da escola, quer dizer, a gente tinha uma rede de apoio, além da rede familiar. E a gente tinha, me lembro que era muito importante, às vezes, o avô, a avó, né? Então, às vezes, os pais nos repreendiam, a gente ia lá pro colo do vô e da avó, que sempre né, estragavam a educação, como a gente diz. E até isso, né, Ricardo? Até isso. Agora tem aquelas campanhas de que o avô não pode pegar no colo, o avô não pode beijar, o avô não pode, porque está sendo visto como um estímulo erótico. Eu beijava os meus tios e os meus avós. E eu me lembro que eu era já grande, beijava e eles tinham barba, né? Eu achava eu beijava. Né? Claro que eu tenho 69 anos, vou fazer 70 agora. Mas então eu vejo assim, que os relacionamentos eles ficaram muito distantes. E aí as pessoas são íntimas. Eu tenho uma amiga no Vietnã, tenho amiga na Alemanha, tenho amiga no mundo inteiro, entendesse? E estamos distantes, assim, né? Então, as pessoas... Agora, o que a gente não está sabendo, nós, profissionais e pais, ver quando, por exemplo, automutilação. O que eu vejo é que os pais não olham o corpo das crianças. Porque se tu olhasse, eu tenho visto crianças, Ana, mas totalmente assim, com marcas nos membros superiores, e não só membros superiores, inferiores também, até em outros lugares, mas lesões que é só olhar. E os pais não veem isso. Mas aí a gente entra naquela questão de não querer ver, né? Porque eu acho que é impossível que um pai e uma mãe não vejam, mas eles não estão querendo ver. Não, e uma outra coisa que eu acho que a gente não falou até agora, o uso de drogas. Né? Quando a criança começa a usar droga, aí o que acontece? No outro dia ela não quer ir para a escola, porque ela está com sono, porque ela está cansada, né? Porque ela está com sequelas do uso da própria droga, e ninguém vê. As crianças usando, que estão mudando a conduta. E hoje cada vez mais fácil, né, de conseguir a droga, né? Hoje a droga não é como sei lá, 30 anos atrás, não se conseguia droga como agora. Agora tá ali na escola, não... E assim, ó, não é a maconha, que a maconha tinha, né? Mas assim, ó, cocaína tá fácil de conseguir. Muito fácil, né? Até usado meios os mais modernos, né? E 24 horas por dia, né? Quer dizer, os CAPs que eles querem criar para atender a saúde mental, o psiquiatra vai embora às 17 horas, fica sem profissional. No entanto, os profissionais
do tráfico trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano. Eles não param. Não param. Não Eu me lembro que eu param. internei uma menina que trabalhava num serviço desse, que ela disse, eu vou enlouquecer, porque o meu celular toca o dia inteiro. E eu tô pirando. E eles muitas vezes trabalham nessas biqueiras, como eles chamam, para próprio consumo. E o pagamento é o próprio consumo. E cada vez mais, Ana, com idades mais menores, mais precoces, né? Criança. E o que a gente tem visto? Crianças de 8 anos, antigamente não existia. E aí, a minha dissertação de mestrado eu fiz em prevenção do suicídio. O que se nota é que pensar em suicídio, todo mundo pensa, se não pensa, vai pensar, mas não tem coragem. Porém, se tu usa a droga te dá coragem. Então, sabe aquele menino que até a adolescência ele era tão bonzinho e de uma hora para outra ele começa a ficar agressivo né? Muitas vezes até pela questão do próprio hormônio, né, Ana? Mas também tem um componente droga, né? E aí? E a droga normalmente começa no grupo, né? Mas por uma questão de curiosidade, muitas vezes. Só que ela evolui sozinha, né? E essa evolução é que leva a essa situação de suicídio, de tudo mais, porque, claro que antigamente era mais difícil, mas também haviam meninos de 8 anos começando a se drogar, e aí vão alternando as drogas, vão modificando isso, e é incrível como é difícil tratar e melhorar essa situação. Não, e outra coisa também que eu vejo é que a infância parece que ela foi encurtada. Então, por exemplo, a sexualidade, a gente vê as crianças já mais sexualizadas e o início da vida sexualmente ativa, mas eu estou com a palavra precoce aqui, estou cansado já de repetir, mas... né? Tu não tem notado isso? Sim, sim. E, digamos assim, é uma coisa reconhecida e assimilada pela sociedade. Não é ninguém mais se espanta com isso, né? Se uma menina começa um relacionamento sexual precoce, não é surpresa, parece que as coisas estão começando a fazer parte, sabe? E isso que é o perigo da gente tornar isso comum, habitual. Sim, eu tinha uma unidade que eu coordenava na época que eu trabalhei no Mãe de Deus, só de mulheres usuárias. O número de mulheres usuárias grávidas e um número muito grande de tentativas de suicídio. Umas elas tentavam o aborto, no primeiro momento, que eram muito jovens, e também muitas vítimas de abuso, também um número excessivo de abuso, né? E pior que abuso por familiares, né? Pessoas estranhas, né? Essa questão do abuso também, né? Então, quer dizer, junta tudo, né? E cada vez pior, não é? A gente fica até o que fazer? Na verdade, assim, ó, a questão do abuso, hoje nós sabemos mais. Mas o abuso sempre existiu e o abuso, em determinados momentos, foi uma coisa cultural, né? Fazia parte da cultura daquela família. Não de todas as famílias, mas daquela família. E as coisas permaneciam dessa forma. Hoje, com toda a questão de se falar em prevenção de abuso, melhorou.
as pessoas estão denunciando, estão falando, enfim, mas sempre existiu. E é um risco enorme para o desenvolvimento dessa criança, adolescente, mulher que está ali. Tá. No teu consultório, o que tem te chamado mais atenção em relação à parte da sinais e sintomas psiquiátricos? Assim, o que é o mais proeminente? Agressividade, dificuldade de socialização, tá? E isolamento. Acho que é o que me chama mais atenção. Assim. Pois é que esse isolamento é um isolamento que eu acho paradoxal e contraditório, porque está em contato com o mundo, mas não está em contato com ninguém dentro da própria casa, né? Assim, mas eles sabem tudo de tudo do mundo. Mas, quer dizer, dentro da própria casa as pessoas não sabem o sofrimento que aquela pessoa está passando. Mas, se a gente for lembrar, naquela série que teve Adolescência, tá? Aquele menino, certamente, ele tinha algum grau de dificuldade já, mas era uma família que parecia normal, mas que ninguém fazia nada um com o outro. Ele vivia no computador e ele tinha essa questão dos desafios, agora ela não fez como eu quero, agora eu vou matar, então não sei o quê. A agressividade muito grande, mas ele estava isolado lá no quarto dele, uma parede da sala, né? Ele estava... Então, eu acho que, embora nesse exemplo que eu dei, assim, havia uma doença psiquiátrica, sim, tá? Mas ela foi corroborada pela relação com os pais, pelo ambiente, pela mídia, por tudo que estava. E das patologias diagnosticadas, qual é que é a mais comum dentro da tua prática? A mais comum é excesso de tela. Muitas vezes chega a mãe desesperada porque essa criança tá irritável e agressiva e não sei o quê. Vamos ver aqui quanto tempo de tela tem por dia. Aí a gente vê que está em excesso. Vamos tentar readequar isso aqui, vamos ver. Muitas vezes é muito bom ver o resultado. Pois é, mas aí, por exemplo, uma criança que fica 8 horas, o que tu faz? Qual é a tua orientação? Não, na verdade, assim, ó, aquilo que eu disse, abaixo de 2 anos ela não pode ter tela. De 2 a 5, ela pode ter 1 hora de tela. De 6 a 10, 2 horas de tela. E de 11 a 18, de 2 a 3 horas de tela. Essa indicação é a regra da Sociedade de Pediatria e da Academia Americana. Quantas horas? No máximo 3, né, Ricardo? Então, é difícil. Ana, então vou te informar assim, que tem uma pandemia esse termo vamping é aceito cientificamente? Eu acho que não, né? Não, né? Mas, olha, eu acho impossível que fique... Olha, eu testo por experiência própria e eu tenho 5 filhas, já te falei, 6 netos. Acho difícil. Mas aí é que tá, né, Ricardo? A gente tem que tentar, porque o que acontece? Se essa criança não estiver na tela, ela vai estar contigo. Exato. Ela vai estar tendo uma outra relação contigo. Eu diria assim, que eu acho que a gente tem que se aturar mais. Eu acho que a gente quer evitar problema, né? A gente não quer se incomodar, mas a gente vai ter que se aturar mais. Ana, eu lamento, mas lamento assim profundamente,
e nós não podemos mais continuar porque a gente tem uma questão de tempo. Então, quero agradecer muito a tua presença e chamar a atenção dos nossos telespectadores que as dúvidas que tenham, nos mandem as perguntas para cá, que nós vamos encaminhar para a doutora Ana Zardim, e até conforme for, convidá-la novamente para voltar para responder a algumas dúvidas. Então, quero te agradecer e deixar aqui um espaço para te encerrar esse programa, que foi muito... me senti muito feliz de te ver, minha colega, né, de tantos anos, da nossa leiga, da nossa faculdade. Foi um prazer imenso estar aqui contigo e ouvir a tua experiência. Então, gostaria que tu encerrasse o nosso programa de hoje. Bom, eu queria agradecer a todos que estão assistindo e ao Ricardo por esse convite. Fico muito honrada de estar aqui e dizer que, assim, para mim é uma coisa muito interessante, muito prazerosa falar sobre desenvolvimento infantil. É o meu métier, vamos dizer assim.